Agora deixa eu sentar aqui para tomar um café da manhã junto com minha amiga, que já está aqui junto comigo, né? E a gente vai falar desse tema hoje, doutora Bruna do Céu. Eita, eu tenho certeza que a maioria dos pacientes que você recebe ultimamente reclamando de dor, de dengue, de zika e de chikungunya. Uma boa porcentagem. Uma boa porcentagem, né, gente? Porcentagem. Bruna Leão está aqui hoje junto com a gente, é reumatologista, né? E a gente vai trazer esse tema que você aí de casa pediu pra gente trazer de novo aqui no programa, já falamos. Você pediu, a gente trouxe novamente e você pode sempre sugerir o tema que você quer ver aqui no programa e fazer o programa junto com a gente, né? Porque afinal de contas é você que faz o bom demais. Sempre pode mandar mensagem pro 995539291 e também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Bom, doutora, muitas pessoas desconhecem aí e ainda nem foram no médico reumatologista, porque às vezes eles ligam o reumatologista somente à idade, né? Sim. Tipo assim, não vou não, que eu sou novo, eu sou jovem, não preciso de um reumatologista. Mas o reumatologista é fundamental aí para o tratamento de alguns sintomas que seguem a dengue, a zika e chikungunya, né? Que essas doenças, elas acometem principalmente a zika, né, doutora? Que acomete a articulação. Chikungunya. A chikungunya, perdão. A chikungunya, que foi o que a mamãe teve aí. A mamãe, ontem mesmo ela estava dizendo, minha filha, eu tô aqui, tá tudo doendo. Às vezes não consegue nem levantar direito. E hoje, Bruna Leão tá aqui para esclarecer todas as dúvidas junto com a gente. E antes de tudo, Bruno, bom dia mais uma vez. Bom dia. Né? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Hoje falando sobre outro tema, né? De zika, dengue e chikungunya. E sempre fica aquela dúvida, qual a diferença? É a mesma coisa? Os sintomas são os mesmos? Como difere dengue, zika e chikungunya? Até eu me confundi aqui no começo. Então, a dificuldade de, às vezes, diagnóstico diferencial é porque, primeiro, elas são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é pelo Aedes, né? Então, a gente que é brasileiro já está, assim, muito batido na tecla, as medidas de proteção contra o mosquito. Mas vale a pena a gente repetir, né? Com certeza. Que é a questão da água parada, que não pode deixar isso em casa, nem terrenos baldios, e as proteções individuais, porque nem sempre a gente vai poder contar com a ajuda do vizinho. Então... Era isso que eu ia exatamente falar, doutora, porque às vezes nossa casa tá tudo ok, mas o nosso vizinho... Ou terrenos baldios, terrenos rua. Então, também tem que ter as medidas de proteção individual, que dependendo da situação, até é necessário colocar telas mesmo nas janelas de casa, né? Se é uma população mais de risco, grávida, crianças muito pequenas, idosos, se tem ali realmente uma quantidade de mosquito na sua casa que não tem como você controlar, é interessante botar telas. E também a medida do repelente mesmo, que é uma medida realmente individual. Coisa que muitas pessoas não têm o hábito de usar, né, doutora? Sim, é o repelente, mas é sim recomendado usar repelente. É recomendado usar repelente, é claro que tem algumas peculiaridades para bebês ou crianças que têm ou idosos, né? Ou alguma pessoa que tem problema de pele, você pode ir no dermatologista, né? Para também tirar essa dúvida, um específico, para ver. Mas com relação aos sintomas em si, na verdade, nos primeiros dias, não tem muita diferença, assim. Dos três, né? Nos primeiros dias é aqueles sintomas mesmo de virose, com febre, dor no corpo, né? Aquelas pintinhas rosas pelo corpo que a gente chama de rache. Essas pintinhas podem dar nos três? Podem dar nos três. Caracteristicamente, quando a gente vai ver na literatura, dá mais um pouco na zika, mas isso é uma coisa mais teórica. Na prática, a gente vê que acontece nas três. Ambas podem dar dor articular, que é a artralgia, mas existe um diferencial importante na chikungunya com relação a isso, porque a intensidade e a velocidade com que a dor articular se instala na chikungunya é diferente da zika e da dengue. É bem mais intensa. É bem mais intensa. Bem mais intensa, que é o que ajuda a gente a diferenciar nos primeiros dias para um quadro que já pode realmente estar se encaminhando para uma chikungunya. Na chikungunya, logo no início, a gente já começa a sentir essas dores? Na maioria dos casos. E outra coisa também é porque, comparando dengue com chikungunya, na dengue, né, não vai ser todos os pacientes que vão ser infectados que vão dar aqueles sintomas típicos. Então, às vezes, ali, o paciente pega, mas tem sintomas extremamente leves, às vezes só uma moleza no corpo, isso é comum. Na chikungunya, não. Quando realmente a pessoa é contaminada, a possibilidade dela ter sintomas é extremamente alta, é próximo de 100%. Inclusive. Né, doutora? Então, nunca vai ser aquela coisinha assim mais leve. Então, o paciente tem muitos sintomas, né? Sintomas realmente do racho, da febre, da dor articular. E aí, o que vai variar de pessoa para pessoa é o quanto de tempo vai demorar os sintomas articulares, né?
Nossa, gente, olha só. E isso o grande problema. Desculpa aí, é o grande problema. Exatamente. São essas dores articulares. A gente teve até uma pergunta aqui. Doutora, quando é que eu vou saber que eu tô com qual dessas doenças? Como a doutora pontua, é difícil de saber. No começo é difícil. No começo, mas depois a chikungunya, ela dispara, doutora. Isso, ela vai ficar com as dores articulares. Em termos de risco de vida, né, a dengue aparentemente apresenta mais risco, porque tem a forma hemorrágica, né? Mas assim, uma vez o paciente passando pelos sintomas iniciais de dengue e não desenvolvendo sintomas hemorrágicos, ele vai se recuperar, né? Normalmente ele vai se recuperar da zika do mesmo jeito. Já a chikungunya não. Passa aquela fase ali inicial, que é a fase aguda, até 15 dias, que é febre, racha, moleza, né? Aquela época mais de hidratação. E aí, depois de 15 dias, muitos pacientes vão ter a fase subaguda, que é dores articulares de 15 a 90 dias. E uma porcentagem um pouco menor, mas que até a gente tem que questionar se está menor mesmo essa porcentagem. Vai evoluir com sintomas crônicos, que é os sintomas articulares por mais de 90 dias. Que, na verdade, é o que a gente vem mais ouvindo, né? Inclusive, já tem pergunta de telespectador aqui, ó. Bom dia, doutora. Minha mãe teve chikungunya. E, para completar, ela tem bico de papagaio, artrose. Qual a duração das sequelas, né, da chikungunya? Pois ela já está com quase 1 ano. E tem dia que ela não aguenta nem se levantar de tanta dor e os dedos dos pés e das mãos inchados. O que deve tomar para aliviar essas dores? Pronto, na verdade, assim, né? Como ela deve estar falando da mãe dela, a gente não tem como saber a idade, nem as comorbidades. Se é diabética, se é hipertensa. Porque também tem isso, né, sim, doutora? Com certeza. A definição do tratamento, isso é uma coisa extremamente individual. Então, tem que ser feita uma consulta, uma avaliação para ser escolhida a melhor medicação. Mas, de certo é que hoje nós temos tratamentos. Então, não é aceitável, né, nem a mãe dela, nem ninguém, que fique com mais de 3 meses de sintomas articulares, sem um tratamento adequado com o especialista, que é o reumatologista, para que a pessoa tanto fique sem dor, como também fique sem alterações nas articulações de forma permanente. Não tem como a gente dizer quanto tempo a mãe dela vai continuar com os sintomas. Mas o certo é que quando a gente faz o tratamento, a gente acompanha, o paciente fica sem dor, sem inflamação. Quanto tempo vai durar, em quanto tempo vai curar, isso é muito individual. Entendi. A gente tem 4 fatores de risco de cronificação, que é aquele grupo de pacientes que a gente, como especialista, já sabe que, olha, essa chikungunya provavelmente vai durar mais tempo. Então, dá pra gente ter... Tem 4 fatores de risco, que é sexo feminino, então mulheres por si só mamãe, já tem mais tempo de cronificação. Quem tem mais de 40 anos... Ih, mamãe! Quem é diabético e quem tem artrose prévia. Olha. Então, ela tá citando a mãe dela, tem bico de papagaio e artrose. Que aqui, doutora, ela tá dizendo que a mãe dela é hipertensa, tem diabetes e tem 77 anos. Então, tem todos os fatores de risco que a gente acabou de falar. Tem todos os fatores. Todos os fatores. O que quer dizer que, assim, independente, né, de ter os fatores de risco ou não, mas 1 ano de sintomas precisa de tratamento com o reumatologista. Né, doutora? E nós temos opções, são opções acessíveis, não são remédios caros, nada disso. E alguns a gente até pode, né, tá aí solicitando pelo SUS. Então, assim, existem possibilidades. Exercício físico pode ajudar, doutora? Com certeza, porque é uma doença reumática inflamatória. Todas as doenças reumáticas inflamatórias, na verdade, não só a chikungunya, mas lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, que a gente já conversou em outro programa, né? Que não é uma doença autoimune, mas é uma doença de dor crônica também. Todas elas são favorecidas pela atividade física. E na chikungunya e doenças autoimunes, a gente até dá essa orientação de que, se possível, faça pela manhã a atividade física. Doutora, o engraçado é que tem muitas pessoas que não fazem atividade física. É muito bom essa sua colocação. Porque tem gente que não faz atividade física porque tá com dor e diz que não pode porque pode piorar. Tem épocas que, na verdade, está tão intenso que a pessoa realmente não consegue. Não consegue, né? Porque está muito intenso. Mas na hora que a gente começa o tratamento, eu já falo para os meus pacientes, olha, deu um alívio, desinflamou um pouco, já inicie. Porque realmente, assim, no começo, quando está naquele quadro muito agudo, a pessoa não tem motivação nem para sair de casa. Isso no início da chikungunya, no né? início, ou então quando os sintomas estão completamente descontrolados e sem a medicação. Entendi. Mas na hora que começa a medicação, que desinflama, reduz a dor, ele já consegue voltar ao trabalho, à atividade física e às suas atividades diárias. E pode até aliviar por mais tempo, alivia, né, doutora? Alivia, e também eu sempre falo, né, olha, é primordial
para a tua recuperação, atividade física regular, tanto para passar a dor como para manter você sem dor também. Olha que bacana, muito bom. Aqueles pacientes que têm atividade física regular, a gente consegue dar alta claramente mais cedo, entendeu? Eu percebo isso na prática. E pacientes que têm doenças incuráveis, como lúpus, artrite reumatoide, entre outras, os pacientes que conseguem fazer atividade física de forma regular, a gente vê a diferença clara. Qualidade na quantidade de vida, de dose de medicação que a gente precisa, que tende a ser menor, na qualidade de vida, perda de peso, melhora dos exames, né? Então, isso é uma coisa realmente notável para chikungunya e para outras doenças reumáticas. Para outras doenças, né? Sim. Olha só, a gente está recebendo muitas perguntas já. Eu vou passar aqui para a doutora Bruna, mas a gente também preparou uma matéria que a gente quer compartilhar com você aí de casa, tá? E você pode continuar participando pelo nosso programa através do 995539291 e também no nosso Instagram, tá? Vamos ver a matéria? Pode soltar aí. Independente dos índices, os cuidados com a água parada devem ser evitados para a propagação do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, 3 tipos de doenças que têm deixado sequelas em milhares de pessoas em todo o país. Isso quando não tem tirado a vida. Aqui no Piauí, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde, os casos de dengue apresentaram uma redução de 80,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E não há registros de mortes pela doença. Em relação à chikungunya, o boletim mostra que o estado apresentou uma redução de 67,6% das notificações. Mas, por outro lado, apresentou 2 mortes pela doença. Sobre a zika, no Piauí, houve uma redução de 81,7% das notificações. E quem não teve uma das 3 doenças, sempre há alguém que conhece uma pessoa próxima que teve. Eu nunca tive, mas conheço. Eu tenho um irmão que teve, tenho uma amiga que teve e outras pessoas que eu conheço. Como eram os sintomas dessa pessoa? Muitas dores. Inchaço na junta, né? Nesses casos, a orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa, assim que surgirem os primeiros sintomas. Apesar das estatísticas mostrarem uma redução nos casos de zika, chikungunya e dengue, não é difícil encontrar quem teve recentemente algumas dessas doenças. Um dos principais tratamentos para as sequelas é a eletroestimulação muscular. Esta fisioterapeuta explica quais os principais sintomas relatados pelos pacientes que procuram atendimento e como funciona o tratamento. Rigidez articular, né, dores em todas as regiões do corpo e fadiga muscular. São as 3 principais sintomas que chegam aqui na clínica. Aqui a gente usa a eletroestimulação de corpo inteiro, né? Na eletroestimulação de corpo inteiro a gente trabalha todos os grupos musculares e nesses pacientes com chikungunya que chegam com quadro álgico de dor, a gente trabalha a corrente analgésica, né, para melhorar a sensação de dores. Além de a gente trabalhar a corrente analgésica, a gente trabalha também fortalecimento muscular, né? Esse paciente pode vir a ter atrofia muscular, né, perda de condicionamento físico. Então a gente também trabalha na eletroestimulação com esses pacientes para melhorar o quadro de dor deles. Em alguns casos, somente os medicamentos não são necessários. A fase aguda da doença pede um tratamento específico. Esses pacientes que estão na fase aguda, eles estão no quadro inflamatório, né, ainda. Então, seria muito importante procurar, né, uma ajuda profissional. E aqui a gente trabalha, né, principalmente focando nessa parte, né, diminuir esse quadro inflamatório. Então, na eletroestimulação, a gente visa, além de melhorar o quadro de dor, melhorar também o quadro, né, inflamatório nesse paciente. Eles acham que tive chikungunya, não vou fazer nenhum tipo de atividade física, não vou voltar mais para a minha rotina. E eles precisam voltar a praticar atividade física, buscar um profissional, tanto profissional como fisioterapeuta, como educador físico, não profissional do movimento que possam lhe orientar, né, e lhe prescrever o exercício, né, correto para esse início, né, do tratamento. Tá vendo aí, gente? Eu estava até comentando aqui com a Bruna que então a gente tem vários tipos de tratamento, né, Bruna? Fora o remédio, atividade física e esse que a gente pôde apresentar aqui também, né? Fisioterapia é importante em todas as fases. Fase aguda, subaguda e crônica. A fisioterapia também está indicada
como terapia, né, adjuvante aos medicamentos. Aham. Ó, então a gente já responde aqui a pergunta também da Clara, a Clara Almeida, que está participando com a gente. Ela está dizendo: minha mãe sente uma dor insuportável no calcanhar e tem tido um osso elevado, né? Ela sente dor subindo na panturrilha. Ela já está perguntando se pode ser dor reumática. Pode ser, assim, as dores reumáticas a gente divide em 2 grupos, são as dores de partes moles e as dores advindas de doenças autoimunes. Esse sintoma que ela está falando é difícil exatamente entender, exatamente, né? Mas pode ser uma entesopatia, que a gente chama, que é como se fosse uma dor na inserção do ligamento. Às vezes é só por questão local, então às vezes é só, salto alto, ou então sobrepeso, isso pode causar. Mas às vezes, se for realmente de repetição em ambos os pés, vale a pena a gente também investigar doenças reumáticas autoimunes. Tá vendo? Então é um sintoma que é bem frequente no consultório, né? Essa dor em pé. Tem que ir ao reumatologista, tem que ir ao consultório, né, tem que ir ao Bruna? consultório pra gente avaliar. Às vezes, é como eu estou dizendo, é uma coisa mais simples, é um problema ligamentar local, mas às vezes, como eu estou dizendo, essas 3 coisas, né? De repetição, sendo realmente nos 2 pés, tendo uma elevação da região muito grande, vale a pena a gente investigar outras doenças reumáticas também. E quem já tinha essas tendinites, quando pega uma chikungunya, reativa tudo novamente, né? Pronto, era isso que eu ia te Então, perguntar também. Por quanto tempo que a chikungunya vai ficar? Porque a gente pôde ver um relato aqui da mãe de uma telespectadora que está com 1 ano. Tipo, o limite é 1 ano, ou pode haver mais de 1 ano a chikungunya agindo no corpo da pessoa, ou não vai ter mais cura, Bruna? Como é isso? Isso a gente não tem resposta. Não tem, né? Por quê? Primeiro porque é uma doença nova no Brasil, chegou por meados de 2014. Uhum. Eu tenho pacientes que te pegaram na primeira vez em 2014 e ainda hoje estão em tratamento. Ainda hoje? Nossa. É raro, tá? Então, assim, não é uma coisa frequente. É menos frequente, mas tem. Eu tenho pacientes que tratam desde 2021, que foi o segundo surto, fim de 2021 e início de 2022, que teve uma explosão de casos, né? Então, tem pacientes que já têm 1 ano, 2 de doença e a gente vai no consultório administrando isso. Então, a gente tenta reduzir a medicação para dar alta. Teve vários pacientes que eu já consegui dar alta. Olha só. Outros que eu consegui reduzir a medicação, mas na hora que a gente reduz, a doença reativou. Então, eu falei, não, vamos voltar às doses e vamos observar 3, 6 meses. A gente vai fazendo essas avaliações periódicas. Não pode começar o medicamento e sumir, né? Tem que acompanhar para a gente poder dar alta ou ajustar, caso não esteja ainda na dose adequada para que o paciente fique bem. Junto com os outros meios que podem causar essa melhor qualidade de vida. Medicamento, fisioterapia, né? Se você recomendar atividade física, né, Sim, Bruna? com certeza. Então, são fatores que vão fazer com que você melhore. Não é somente um fator. Com certeza. É como eu disse, tem pessoas que por opção não querem fazer as outras, né? E querem só ficar nos medicamentos. Não é que isso impossibilite a recuperação, mas dependendo, se você for aquela pessoa no grupo de risco, se você, né, tiver artrose, tiver diabetes, for mulher, tiver mais de 40 anos, a gente vê que só o medicamento demora mais, né? Então, se é possível você mobilizar seu corpo, mobilize. Isso ajuda bastante. Ajuda muito, né, gente? Ó, você pode continuar participando pelo 995539291. Como é o nome dele aqui, gente? O Júnior tá perguntando se a vacina para dengue, se ainda tem a vacina para dengue. Desculpa. Não, na verdade, essa vacina para dengue já está com anos, né? Que tentam trazê-la. Aparentemente agora, eu li um pouco sobre isso, né? Mas aparentemente agora parece que já foi instituída, mas não é ainda produção pelo SUS. Então, se eu não me engano, é uma vacina importada, não foi produzida aqui ainda. E ainda está em estudos para ver a viabilidade de trazer para o Brasil, para o Sistema Único de Saúde. Provavelmente já esteja disponível, ou se não agora, mas no período próximo, nas clínicas privadas. Mas realmente foi se falado bastante no começo do ano sobre essa vacina da dengue, que está chegando por aí. Mas acredito que ainda demora um pouquinho para chegar no Sistema Único de Saúde. É muito importante que o governo realmente procure, né, ver a viabilidade de produção local e distribuição pelo SUS. Doutora, essa doença, ou uma dessas doenças, elas podem deixar sequelas... Gente, não liga não, manda só mensagem, tá? Manda só mensagem participando aqui que a gente responde. Pode deixar sequelas para toda a vida, sim ou não?
Eu acho que causa muito, ainda tem muito medo das pessoas ao redor disso, né? Por conta das dores que ficam durante muito tempo. E aí as pessoas estão com essa dúvida de que vai ficar para sempre? É por isso, 2014 para cá, muito pouco tempo pra gente falar que uma doença vai durar para sempre, né? Infelizmente, assim, eu tenho um caso de uma paciente, também já vi, né, estudando, que ela pode ser gatilho para outras doenças autoimunes. Aí isso acontece. Então eu tive uma paciente que realmente ela teve chikungunya e estava muito difícil o tratamento. Eu achei assim, estava achando um pouco fora do comum, né? Porque geralmente responde bem aos medicamentos quando a gente começa. Então eu fiz uma reinvestigação e na verdade ela tinha positivado todos os exames de artrite reumatoide. Então aquilo ali ela nunca tinha tido sintomas antes, ela realmente teve um quadro típico viral, né? E teve a sorologia de chikungunya positiva, mas aí depois acabou positivando de artrite reumatoide e aí realmente eu tive que começar o tratamento específico para artrite reumatoide e ela respondeu super bem. Então, às vezes, pode ser gatilho. Pode confundir, doutora, os sintomas? Sim, são parecidos. São parecidos? São parecidos, porque a artrite reumatoide e a chikungunya, elas vão pegar principalmente mãos, pés, joelhos. Não é que não possa pegar outras juntas. Pode pegar tudo, né? Pode pegar tudo. Inclusive, até, a temporomandibular. Eu, quando tive chikungunya, tive inflamação até na articulação temporomandibular, que eu também tive chikungunya. Tive chikungunya. Foi um estágio bacana, né? Eita, pra entender como foi a doença. Então, assim, pode pegar tudo. Mas, principal, né? Quando a gente vai ver os sintomas mais típicos, pega muito mãos, punhos, né? Muito pés, muito tornozelo, muito joelho. E as doenças são muito parecidas. Então, quando o paciente chega que já está com sintomas há meses, eu sempre peço os exames das duas doenças e às vezes a gente se surpreende. E olha só. E é artrite reumatoide e a pessoa às vezes já chega dizendo assim, doutor, eu peguei chikungunya. Eu falei, calma, vamos ver, porque as doenças reumáticas têm sintomas parecidos. E às vezes é outra coisa, não tem nada a ver, né? É lúpus, por isso a importância de ir ao reumatologista. Exatamente. Né? Lembrar do diagnóstico diferencial. E lembrar dessa questão de que a chikungunya pode ser gatilho, assim como, na verdade, qualquer outra infecção viral mais grave, pode ser gatilho para iniciar uma doença autoimune reumática. Eita, gente, olha só, você pode estar aí entardecendo aí ao reumatologista, né? E tá sofrendo aí à toa. Eu sempre falo, não negligencie sua dor. Sentir dor articular constantemente, acordar de manhã com dor articular, isso não é normal. Tá vendo? Então não pode aceitar isso, ficar se automedicando em casa com anti-inflamatório, né? E uma coisa você falou certo, muitas pessoas negligenciam, doutora. Principalmente mulheres. A gente tem uma cultura interessante. Eu aguento a dor. É claro que homens também têm isso, né? Mas a gente vê isso mulheres bem mais, mulheres. Com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui também, doutora, ela tá perguntando, doutora, eu gostaria de saber se a chikungunya pega só uma vez ou não. Ou, pelo amor de Deus, não liga não. Isso é uma coisa que agora, como a gente teve o segundo surto, né, em 2022, está em estudos. Teoricamente, a gente não tem isso comprovado ainda de que pode se pegar 2 vezes. Mas no Brasil já foi sequenciado 2 tipos de chikungunya vírus. A dengue já foi 4. Então, teoricamente, a dengue a gente sabe que a pessoa pode pegar até 4 vezes, né? A chikungunya foi notificado 2. E aí, assim, ainda estamos com essa dúvida. Eu já tive um paciente que reativou sintomas. Ele realmente ficou sem sintomas de 2014 para cá. Ele falou que teve em 2014 e agora teve muito parecido novamente. Eu investiguei outras doenças reumáticas, não encontrei. Mas a gente ainda não tem isso em dado científico, de que pode ser pego 2 vezes. Né? Entendido. Mas é como eu estou dizendo, doença nova. Então, informações vão ser sempre toda hora vai chegando, né? Exatamente, porque a gente vai acumulando os anos e acumulando também a quantidade de surtos. Teve um grande surto em 2014, 2016 e agora em 2021, 2023 está tendo o segundo. Então, daqui a alguns anos a gente vai saber. Será que teve pacientes que pegou 2 vezes? Mas, a princípio, não. A princípio, teoricamente, não. Vão aparecer por aí. Mas estamos aparecendo alguns casos que a gente está assim, em dúvida. Se pegou realmente de novo. É fim do mundo, hein? Ó, doutora, tem mais perguntas. Doutora, eu peguei chikungunya em março, eu sofro demais, fiquei com muitas dores nos pés, é horrível. E também tenho fibromialgia, o assunto que a gente tinha falado anteriormente. Sim. O que ela pode fazer para melhorar? É a Maria José. São 2 coisas diferentes, né? Até a gente já tinha comentado sobre isso na última reportagem, né?
Porque se você tem fibromialgia e pega uma chikungunya, o tratamento é da chikungunya. Aumentar a dose de remédio de fibromialgia não vai ajudar na chikungunya. Uma coisa é uma coisa, São outra coisa é outra mecanismos coisa. completamente diferentes, com tratamentos completamente diferentes. Então, ela tem que ir no reumato, falar com o reumato dela, para poder tratar a chikungunya. É claro que quem tem fibro e vai ter uma doença articular dolorosa, inflamatória como a chikungunya, os sintomas da fibro também vão intensificar. Então, pode até ser que precise do aumento dos remédios da fibra temporariamente, mas não é unicamente isso que vai resolver a chikungunya. A chikungunya são outros medicamentos, é bem diferente. É bem diferente, né? E minha gente, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção para você. Para você saber de fato o que usar e como fazer, tem que ir ao médico. Esse negócio de automedicação é uma coisa que complica muito até o diagnóstico, né, doutora? O diagnóstico atrapalha, porque aí usa às vezes corticoide por conta própria, anti-inflamatório por conta própria. Quando chega no consultório, a gente vai solicitar os exames, dá negativo, de tanto que a pessoa toma anti-inflamatório, entendeu? Isso dificulta. E outra coisa perigosa que também eu já vi no meu consultório, você não pode pegar a receita do vizinho. Não pode pode pegar. Consulta aqui depois, aí tu passa pra mim. Não pode pegar a receita da sua mãe, ou a sua mãe pegar a sua receita. Eu já tive essas situações e não foram poucas. É porque ele diz assim, é chikungunya, vou tomar também, né, E aí doutora? a gente passa, às vezes, um esquema pensando nas comorbidades, no sobrepeso, na diabetes, na hipertensão para uma pessoa. E aí vem outra e pega e diz que não funcionou. E o contrário, a gente passa às vezes uma receita para uma pessoa completamente saudável, em que a gente usa doses maiores, tem mais liberdade para escolher os remédios. E uma pessoa com comorbidades copia a receita, isso é perigoso. Mas isso acontece todo dia. Excelente pontuação, doutora, essa. Não faça isso, não faça isso, é perigoso para você e para o seu familiar. Não, e depois disse, eu fui no médico e não deu certo. Perigoso para o seu familiar, então não faça isso. Antes da gente finalizar a última pergunta, bom dia, doutora. Minha irmã pegou chikungunya e ela tá grávida. Qual a indicação? Um grande risco, né, doutora? Na verdade, menos do que Zika, né? Que foi que ele teve aquele problema, um surto né? Altíssimo também, né? Os casos reduziram bastante de Zika e tiveram aqueles problemas que a gente teve, né? Principalmente no Pernambuco. Mas com relação à chikungunya, assim, só os cuidados gerais mesmo. Sempre falar com a obstetra para ver se tem alguma medicação que é contraindicada, mas em grávidas que estão com dores articulares, a gente pode utilizar também corticoides em dose baixa. Baixas, né? E com a prescrição de acordo normalmente com a situação da grávida. Gente. Período de trimestre, se ela tem diabetes gestacional, então tudo isso a gente considera quando vai escolher. Novamente, não se automedique, né? Isso, doutora, eu queria que você pontuasse que aqui a gente só está trazendo esclarecimentos, exatamente, né, não doutora? são orientações de prescrição. Isso, exatamente. Pelo amor de Deus, por favor, se você precisa de um acompanhamento, algo mais específico, vá até a reumatologista, doutora Mas Bruna. sim, mas existe sim tratamento para gestante, tá? Imagina, a pessoa já está com todo... Não, aquele sobrepeso. Aquele sobrepeso e aquela dificuldade da gravidez, todos os sintomas que trazem, sentindo dor articular, isso é terrível. Verdade. Até porque quem está grávida, né, precisa... É muita coisa para planejar, não dá para ficar sofrendo dor e sentindo dor nesse período que é tão importante na vida da mulher, na vida de toda a família. Então, por favor, tem sim medicamentos que a gente pode utilizar que não apresentam maiores riscos. A gente tem que ver as comorbidades, mas dá para prescrever, tá bom? Vamos lá, a última, doutora. Doutora, eu tive chikungunya, tenho polineuropatia. Sinto muitas dores no corpo todo pela manhã, não aguento caminhar. O que eu faço? Polineuropatia, eu acredito que ela tenha falado. Pronto, é comum esses sintomas. Eu vou falar os sintomas um pouquinho, porque é um nome, né, mais difícil. Então, polineuropatia são sintomas que dão por conta do acometimento dos nervos periféricos, geralmente, né? Então, os nervos que inervam mãos, pés. É bem comum o paciente com chikungunya se queixar desses sintomas, são sintomas parestésicos. É o termo técnico. No comum, o que é? Sintoma de formigamento, queimação, sintoma de dormência, cãibras, especialmente em mãos e pés. Isso realmente acontece, muitos pacientes se queixam disso comigo. A gente usa medicamentos específicos para esse sintoma. Então, não é o medicamento da chikungunya em si que vai resolver os sintomas, mas claro, quando o paciente desinflama, ele já tem uma melhora, mas às vezes se o paciente está com algum sintoma de polineuropatia mais importante, a gente entra com medicações específicas para polineuropatia. Entendi. Que existe. Às vezes até procedimentos.
Então, tem pacientes que já têm, por exemplo, uma doença bem comum chamada síndrome do túnel do carpo. Sim, que essa é uma é- doença aham. que afeta o nervo mediano. Pega uma chikungunya, às vezes piora, a gente faz procedimentos infiltrativos locais que aliviam bastante os Olha sintomas. só, Faz tá isso em vendo? consultório, eu faço isso em consultório. Então, novamente, cada caso é um caso e a gente tem como conduzir as comorbidades. É muito pleomórfico, ou seja, é muito diferente a manifestação de uma doença viral como essa em cada pessoa. E realmente a gente tem uma condução para cada pessoa. Para cada pessoa. É individual, né, doutora? Doença Não tem- autoimune e doença inflamatória vai ser sempre assim. Sempre, né? É muito Ó, quero individual. mandar um abraço pro Jackson, ele tá dizendo que a mulher dele sente muitas dores nas articulações. Jackson, obrigado pela audiência, a gente já apontou aqui, tem que ir ao reumatologista para de fato saber o que é, né? E pra gente finalizar, doutora, a gente já até pontuou também no início da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. Eu nem digo que é entrevista, é nossa conversa mesmo, que a gente sempre conversa super à vontade aqui com todos os entrevistados. Ele tá dizendo como evitar essa doença. Gente, cuidando, limpando, né? Usando repelente. Mas a doutora vai trazer, antes, pra gente se despedir, dando novamente esse alerta para toda a população, doutora. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem, inclusive, vigilância sanitária. Então, você cuida da sua casa, mas se você também vê coisas no vizinho, coisas em terrenos baldios, às vezes até em áreas públicas, tem que ligar para as entidades responsáveis para denunciar, para que a prefeitura tome ali as devidas providências, né? Então, com relação à sua casa, os cuidados de água parada, que eu acho que a gente, como brasileiro e como doença de dengue endêmica, a gente já ouviu falar tantas vezes. Direto, né? sempre Observar plantas, pneus, outros recipientes, caixa d'água. Então, tudo isso Esgoto, acontece. doutora, na frente de Esgoto. casa. Lembrar que em apartamento também tem nas plantinhas. A gente que na pandemia ficou com muita, né, essa questão de criar plantas e tudo Plantinhas. mais. Tem que ter cuidado com os vasos. E, claro, se mesmo com tudo isso ainda está acontecendo infecção em casa, não pode deixar de ter as medidas individuais. Então, tem que realmente colocar a tela e usar repelente. E eu sempre falo, quando chega um idoso lá que tem chikungunya, eu sempre pergunto, primeira pergunta é sempre, quem mais em casa pegou? É super comum a resposta, todo mundo pegou. mundo pegou. Então, se uma pessoa pegou na casa, já tem que tomar providência, tem que olhar o que está acontecendo na vizinhança, na sua casa e já proteger os outros. Porque é extremamente comum vir famílias inteiras. Tá vendo aí, Então, gente? mas teve um tempo. Então, às vezes um pegou primeiro, uma Depois semana o depois do outro. outro. Então, nesses intervalos já tem que fazer as medidas de proteção. Meu Deus, o intervalo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação de estar aqui com a gente mais uma vez. Muitas perguntas realmente relacionadas a esse tema. Acho que a gente ficaria o dia inteiro falando aqui de dengue, zika e chikungunya e a gente ainda não ia acabar as perguntas, porque realmente são muitas dúvidas relacionadas a esse tema. Mas o mais importante é que você precisa ir ao reumatologista, tá bom? A pessoa estava me perguntando aqui se a pessoa, dores na articulação, o profissional indicado é o reumatologista. Sim, é o reumatologista, né, doutora? Ela está perguntando aqui. Reumatologista que cuida de osteoporose. Sim, também. Sim, doença silenciosa que traz muita comorbidade para o idoso quando acontece fratura. Então, a gente trata, assim, é um dos temas preferidos do reumatologista, a osteoporose. Tá vendo, Edna? Então, dá uma passadinha lá na doutora Bruna. Tá falando nisso? Coloca o Instagram da doutora Bruna aqui pra gente compartilhar com o pessoal de casa também. Vou levar a mamãe lá, doutora. Aguardo. Desde aquela época ela tava com chikungunya e continua. E então, tia quieta, tô te dizendo, gente. Pra você ver. Então, gente, vamos se cuidar, né? Vamos se amar, qualidade de vida. A gente conversar livremente sem sentir dor, né? Acordar, Trabalhar, fazer as atividades de tudo, lazer, né, tudo. doutora? Porque isso realmente priva a pessoa de fazer qualquer coisa. É horrível. E deprime mesmo. Deprime. Então, bora se cuidar, viu, pessoal? Doutora, mais uma vez, obrigada. Você tem que voltar de novo. Falar.